Amém. Mateus capítulo 11, deixa a tua Bíblia aberta. E você deseja ainda que o Espírito Santo ministre ao teu coração nessa manhã? Amém? Eu desejo repartir algo que Deus tem colocado, mas sobretudo eu não quero falar nada que não venha do coração do Senhor, que não seja da parte do Senhor. Então você vai pedir isso comigo agora, amém, querido? Em nome de Jesus. Amém. Senhor, é tão gostoso estar aqui na tua presença, Jesus. É tão bom te louvarmos, Senhor. É tão bom sermos abençoados, renovados, fortalecidos. Mas, Senhor, eu te peço agora, nessa manhã, desafia-nos com a tua palavra. Senhor, incomoda-nos com a tua palavra para que sejamos aquilo que tu desejas que nós sejamos. Senhor, que a tua palavra seja nessa manhã como uma espada penetrante, como aquela espada de dois gumes que vai até o profundo, faz divisão, separação. Senhor, que vê as intenções do nosso coração. Faz isso nessa manhã com cada um de nós, em primeiro lugar comigo mesmo, Senhor. Deus, eu te peço, usa a minha vida com toda liberdade, fala com cada um aquilo que precisa nessa manhã ouvir, e que sejamos livres para praticar, para viver a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero ler com você um texto que, na verdade, é bem conhecido. Ainda que você tenha pouco tempo de conversão, se você antes frequentou igreja católica, alguma outra coisa como espiritismo, ou você já ouviu esse texto que eu vou ler hoje. É um texto muito conhecido e que eu creio que você já ouviu algumas interpretações ou algumas aplicações, quase sempre no mesmo sentido. Então, vamos ler, está lá em Mateus capítulo 11, versículo 28. Aqui é o próprio Jesus que está falando, então Jesus está falando hoje conosco. Vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é bom e a minha carga é leve. Vou ler o mesmo texto na tradução Revista Atualizada. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Então vou começar contando para vocês, que a maioria de vocês sabe que eu sou filha de pastor, nasci numa casa de pastores, e a minha vida então era em contato direto com a palavra, né, com ministrações dos meus pais. E na época que eu era criança, meu pai tinha programa de rádio todos os dias, ele falava ao vivo na rádio, e todas as noites tinha culto na igreja. E não tinha negócio de, não tinha esse negócio de tá com febre, não tá bom. Todo mundo ia para a igreja, né? E meu pai, minha mãe, eu me lembro, minha mãe com 4 filhos, e muitas vezes o fardo era bem pesado, e meu pai falava, não, a gente vai para a igreja, né? E quando nós éramos bem pequenos, era de lambreta. Acredite se você puder e quiser, né? Iam minha mãe, meu pai e os 4 filhos na lambreta. Então eu tenho 2 irmãos gêmeos. Os 2 iam em pé na frente do meu pai. Naquela época podia, tá, gente? Eu ia no colo da minha mãe. Tinha nem lei, né? Engraçadinho. Você quer que eu conte a sua idade aqui, rapaz? Olha, ele começou cedo a me provocar, vocês estão vendo, né? Começou cedo. E eu ia no colo da minha mãe e o Samuca ia no pneu, né? Que a lambreta tinha pneu atrás. Era assim que a gente ia para a igreja. E achava muito legal, né? Depois, o primeiro carro do meu pai foi uma Vemaguete. Tem gente que nem sabe o que é isso, né? E era usada ainda, né? Ele comprou, era bem velhinha já. Mas eu voltando a falar sobre esse texto, então eu me lembro muito de ouvir esse texto.
E esse texto era muito usado para evangelismo, esse texto era muito usado como uma chamada no programa de rádio. E eu vou contar para vocês uma coisa, eu não gostava desse texto aqui. Eu falava, nossa, esse negócio é muito chato, né? Vinde a mim, os que estáis cansados, sobrecarregados. Então, eu era muito visual, né? Muito teatral, desde que eu era pequeno, depois eu mudei. Mas eu era muito teatral e tudo eu imaginava, né? Por exemplo, a gente cantava um cântico que falava que Jesus vem saltando pelos montes, né? E eu ficava imaginando, né? Jesus pulando, né? E era assim, e ele vem, e ele vem, e ele vem, saltando pelos montes. Não, esse é mais novo que vocês estão cantando. O da minha época. E daí clamava, ora vem, Senhor Jesus. E cantava Maranata, né? Como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. E eu falava, meu Deus, esse relâmpago é muito demorado, né? Sai do Oriente até chegar no Ocidente, né? E eu ficava imaginando. E voltando então para o vinde a mim, eu imaginava pessoas então chegando, né? E carregando aquele peso, né? Toda vez que a gente lia esse texto. E de fato, a palavra do Senhor está falando sobre os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E esse texto é um texto muito aplicável, queridos, à nossa vida. Porque nós vivemos constantemente sob pressão. Quem é que se sente sob pressão? Você tem a pressão de vencer. Primeira pressão, né, que a gente tem é de ficar vivo, né? Tem que me manter vivo, saudável, cuidar da sua saúde, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que suprir as necessidades da minha casa. Os que têm um negócio próprio, né? Existe aquela pressão de que você não depende de salário. Se você não trabalhar, você não come, e as pessoas que estão junto com você também não vão ter como serem supridas. Tem a pressão, né, do governo de pagar impostos, de todo dia assistir pela televisão a história de... Não é engraçado a gente ouvir esse negócio que as pessoas devem milhões? Fulano de tal foi citado lá na Lava Jato e ele roubou 700 milhões. Né? Milhões. Todo dia você fica pensando nisso, né? E ouvindo isso. E tudo isso traz uma sobrecarga sobre nós. Sobre nós brasileiros, né? Sobre nós cidadãos do bem, que estamos trabalhando, que nós cristãos, que temos o compromisso em cumprir as nossas obrigações corretamente, pagar os nossos impostos. Então, são sobrecargas, né? A sobrecarga, o peso, por exemplo, da família, de criar os filhos, de dar uma boa educação, uma boa escola, né? De trazer uma comida saudável para casa, né? Hoje em dia se fala muito sobre isso e existe toda uma preocupação que é bem necessária, importante. E, enfim, tudo na nossa vida tem a ver com pressão. Não é verdade? Tudo tem a ver com carga, com peso, com sobrecarga. E se você for pegar a sua Bíblia, que tem comentário lá no rodapé, a maioria dos comentários vai falar sobre essa canga. Então, que também era o nome de jugo. Então, a canga era aquele instrumento que foi inventado para aliviar, porque no princípio, quando os animais, os burros puxavam o arado, né, o bichinho ia lá todo amarrado e atrás ia então o homem segurando. Primeiro era o homem que fazia isso sozinho, pela história, né? A gente vê. E depois era o animal puxando então aquelas cordas e o arado ia empurrando então, fazendo um sulco na terra para jogar sementes. Depois, então, foi inventado para aliviar a carga dos animais, a canga, que era colocada então sobre 2 animais.
E daí lá na lei, se você pegar lá no começo, na lei explicando, que fala sobre tudo, absolutamente tudo, uma das coisas que Deus deixa como instrução é que você não deveria colocar animais diferentes para carregarem as cangas. Por isso o jugo desigual. Porque quando você coloca 2 animais, por exemplo, um boi forte, e se colocasse um burrinho junto, né? Isso traria problema para os 2 animais. Então, tanto pesaria, tanto machucaria o pequeno, porque forçaria a canga de um jeito errado, como o maior. Então, quando a Bíblia fala sobre não vos coloqueis em jugo desigual, está falando sobre isso. Sobre julgo desigual com os incrédulos. Por exemplo, um casamento entre uma pessoa que conhece o Senhor, conhece os princípios, e alguém que absolutamente, por exemplo, é um ateu, ou não conhece a palavra. Isso vai ser um jugo sobre aquela pessoa, um jugo desigual. Vai ser difícil carregar as cargas do dia a dia, porque muitas coisas vão estar em desacordo. Concordam comigo? Então, a canga vai ficar pesada. É claro que eu sei que muitos de nós aqui já se converte depois de casado. Você talvez teve uma experiência e o seu cônjuge ainda não veio para Jesus. Então, uma boa dica, convida para vir na conferência de casais, amém? Que vão ter conversões aqui, vai acontecer, e você precisa orar por ele, porque realmente você então carrega um peso que te machuca muitas vezes. E a palavra de Deus está falando então sobre isso. Mas essa canga então, que você vai ler aí no teu rodapé, você vai estudar, pegar na sua Bíblia, você vai ver, vai citar isso. Se fosse o pastor Edivaldo estivesse pregando essa palavra, iam ter 2 bois aqui. Nem que fosse 2 pessoas vestidas de boi, ia estar aqui. Ou ele mesmo ia se vestir de boi. Ia ter uma canga aqui, né? Então você vai visualizar comigo, que nós somos teatrais, amém? Então você vai visualizar isso. Então, você vai ler sobre isso. Mas, olha só que coisa. Engraçado, porque é a primeira vez que eu estou pregando mesmo uma palavra sobre esse texto específico. Já preguei sobre julgo desigual, muito para jovens, já. Mas essa palavra, eu vou dizer para vocês, como eu comecei contando, eu tinha até preconceito, gente. Porque eu falava assim, mas que abuso, né? Vim para Jesus e ficar... Não, tem que entregar a vida para Jesus e vamos lá, levanta. E tem nada desse negócio de ficar, ai, estou sobrecarregado, estou com peso, né? Então eu sempre imaginei isso, mas... de verdade, Deus colocou esse texto no meu coração nesses dias. E de verdade, eu falei, Senhor, eu quero o que o Senhor quer falar. E queridos, para minha grande surpresa, o Senhor me mostrou uma coisa que eu realmente nunca havia visto dessa forma. E eu estudei um pouquinho mais. Então eu quero contextualizar você sobre o livro de Mateus aqui. Os nossos alunos do Interns que estão estudando, aleluia, e os nossos líderes também que estudam bastante, vão entender um pouquinho sobre isso. O livro de Mateus, né, cada um dos evangelhos, ele foca de uma forma diferente Jesus. Quem lembra qual é o foco de Mateus, dos alunos? Fiz propaganda de vocês. E para quem mais que foi falado? Para os judeus. Então aqui nós vemos o enfoque do livro de Mateus, era um livro mais voltado para o povo judeu. E se você realmente estudar as falas de Jesus, tem esse texto em específico, só tem no livro de Mateus. Fala sobre julgo desigual em outros evangelhos, fala sobre julgo, mas desse jeito é só aqui. E você pode depois fazer isso, estudar, e é um desafio para você. Você vai ver que Jesus, ele vinha de uma sequência. Ele na verdade estava construindo algo que ele queria falar com o seu povo. E aqui Jesus então, nessa ocasião, João Batista está preso. Nessa ocasião, as pessoas já conhecem, né,
Jesus, já estão vendo o que está acontecendo, e Jesus já está confrontando aqui os fariseus, Jesus já está confrontando os religiosos da época, Jesus já está mostrando algo aqui como que chacoalhando, né, o povo de Deus, para que eles acordassem. Mas então aqui no livro de Mateus, esse texto se concentra no relacionamento entre Jesus e a fé judaica. Mostra Jesus, tá aqui em Mateus, que ele veio sim para cumprir tudo que estava escrito no Antigo Testamento, tanto é que literalmente mostra, porque o profeta disse, agora se cumpre o que o profeta disse. Em muitos momentos você vai ver esse tipo de citação. Nenhum outro evangelho, queridos, denuncia tanto a atitude hipócrita dos fariseus como o livro de Mateus. E aqui então os judeus são desafiados a verem Jesus como Messias prometido, como Filho de Deus. Tá, e o que isso tudo tem a ver com a gente? Nós somos gentios? Nós somos enxertados na família do Senhor. Então eu quero te mostrar o que tem a ver com a gente. Jesus aqui, Mateus apresenta Jesus então como um mestre. E nós vemos então que Jesus, nesta ocasião, Jesus estava passando pelas cidades da Galileia, principalmente ali pela região de Cafarnaum, Corazim, Betsaida. Jesus estava fazendo muitos milagres, e um pouquinho antes, na tua Bíblia, se você for ver no próprio livro, no próprio capítulo no próprio capítulo 11, Jesus está falando assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum, porque se os milagres que foram feitos aqui agora, nessa cidade, tivessem sido feitos lá em Sodoma e Gomorra, eles teriam sido muito mais quebrantados do que vocês foram. Então eu quero dizer uma coisa para vocês: vai ter muito menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para vocês. Jesus está dizendo isso. E Jesus então confronta a hipocrisia, Jesus confronta a dureza dos corações. Jesus aqui continua passando por várias cidades da Galileia. E ele então, realmente Jesus, ele confronta de uma forma dura os judeus. E ele cita aqui João Batista no versículo 18 e 19, ele diz assim, está falando com os judeus aqui, ele diz assim: assim veio João que jejua e não bebe vinho, e dizem, este tem demônio. Então chega o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Todavia a sabedoria é comprovada pelas obras que são os seus frutos. Jesus está falando, dando testemunho a respeito dele mesmo. Ele está falando, olha só, veio João Batista e ele não comia nada. O cara era na dele, vestia fazia tudo diferente. Vocês olharam para ele e vocês disseram, ele tem demônio, esse cara. E agora eu estou vindo e eu estou me relacionando com o povo e vocês estão me chamando de glutão, beberrão, amigo de publicanos e pecadores. E Jesus então está confrontando, Jesus vai levando até chegar ao ponto daquilo que a gente viu. Bom, então eu quero te mostrar que exatamente nesse momento, nós temos algumas escolas rabínicas em Israel, no meio do povo. E nessa ocasião, duas escolas, que eu nem sabia o nome, mas eu peguei agora para mostrar para vocês. Está aqui em algum lugar, daqui a pouco. Hillel e Shammai. Duas escolas distintas. Não é muito importante você saber o nome, a gente saber, mas é importante a gente entender o que estava acontecendo. Então, qual era o trabalho desses rabinos, ou dos rabis, ou dos mestres? O trabalho deles era a interpretação. Eles ensinavam, eles discipulavam meninos, e para que eles o sucedessem depois. E o trabalho deles era interpretar a lei e aplicar a lei para o povo. Então, pensa comigo aqui. Os meninos pequenos, eles iam para a escola dos rabinos, e até os 10 anos, eles deveriam decorar a Torá.
que são os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Eles deveriam saber de cor esses 5 livros. E depois disso, eles então, nessa idade entre 10 e 12 anos, aqueles que se destacavam, eles eram escolhidos por esses rabinos, e eles então continuariam estudando até o Antigo Testamento todo. Eles deveriam conhecer, e eles então deveriam estudar as interpretações da lei, e eles seriam então preparados para serem mestres. Então eram os talmidim. Quando você ouve essa palavra, está falando sobre os discípulos desses rabinos. E eles eram chamados então de rabi, ou mestre. Era a forma como os seus discípulos o chamavam, e as pessoas que serviam aquelas linhas de rabinos. Então, pensem comigo, duas escolas rabínicas distintas, o Hillel e o Shammai. E eles, então, o trabalho deles era essa interpretação da lei. Então, pensa comigo aqui, eles pegam a lei que fala sobre guardar o sábado. E a lei sobre guardar o sábado, ela não fala de muitas minúcias, de muitos detalhes. Ela diz só que o sábado deve ser guardado. Então, eles vão interpretar a lei. E o Hillel diz assim, então, por exemplo, ele diz, olha, não trabalhar no sábado significa você não carregar peso. Mas se você quiser andar até 8 quilômetros, você pode. Se você quiser carregar alguma coisa, tem que ser alguma coisa que caiba nos seus bolsos, ou se você vestir. Por exemplo, você quer levar alguma coisa para a casa do teu irmão que mora 5, 8 quilômetros teus, você pode vestir essas coisas. Se você carregar numa sacola, isso é trabalho. Então, isso não é trabalhar no sábado. Então, você pode andar com essas coisas no seu corpo. Daí, esse outro Shammai dizia, não. A minha interpretação de não trabalhar no sábado é que ele só pode andar no máximo 5 quilômetros. No entanto, se ele quiser carregar uma sacola, até 3 quilômetros, tudo bem ele carregar uma sacola. Então, eu estou dando um exemplo, a grosso modo, assim, para vocês, mas para a gente entender como funcionava, então, essas escolas rabínicas. E essa interpretação da lei, e esses intérpretes rabinos, o que eles interpretavam era chamado de jugo, o jugo dos mestres. Então, uma pessoa, ela poderia decidir se ela queria ficar sobre o jugo do Hillel ou sobre o jugo do Shammai. Então, vamos lembrar, por exemplo, o que eles fazem com Jesus. Eu anotei em algum lugar, Jesus é inquirido sobre o divórcio, se não me engano é no capítulo 19. Jesus é perguntado sobre o divórcio, não precisamos ler, depois você pode ler lá. E eles perguntam então para Jesus, Jesus, o que você acha? Como você vê o divórcio? Porque lá na lei de Moisés, o divórcio foi aceito. E daí Jesus diz, olha só, não foi assim no princípio. No princípio, Deus criou o homem e a mulher, e Deus mandou se unir, casar e serem uma só carne, e não era nunca o propósito de Deus que houvesse o divórcio. Por causa da dureza do coração, Deus permitiu. E aí, Deus permitiu. E daí, essas duas linhas diziam o seguinte, a linha do Hillel dizia assim, tá, a minha interpretação sobre o divórcio é assim, se a mulher fez uma comida e a comida não estava boa, você não gostou, você não está gostando do jeito que ela cozinha, você pode se divorciar dela. É divórcio. Você não gostou do jeito que ela está fazendo, você se divorcia. E o Shammai dizia, não. Pela interpretação, por tudo que eu vejo na lei, pessoal, é polêmico esse tema, né? Daí o Shammai dizia, por tudo que eu vejo na lei, não pode se divorciar. Pode se divorciar apenas quando houver porneia, que é a violação do leito matrimonial. E daí eles falam, e daí Jesus, qual é o jugo que você vai seguir? Com quem você decide? Você decide Hillel ou você decide Shammai? E aí Jesus disse, olha, Deus fez no princípio o homem para estar casado com a mulher. E eu digo que pela dureza do coração, a não ser que seja por prostituição, por adultério, que permaneçam casados. E mais, eu digo mais para vocês. Se o que estiver separado da esposa
se casar, se você se separar sem um motivo de adultério, e você se casar de novo, você está adulterando. E se alguém se casar com alguém que se separou, e sem esse motivo do adultério, também está adulterando. Então Jesus estava dizendo, a minha linha eu estou indo para o chamai, só que eu estou acrescentando. E aí Jesus continua dizendo, olha, na lei diz, não adulterarás. Mas eu estou dizendo uma coisa para vocês agora. Aquele que pensar, que tiver um pensamento impuro, um desejo impuro sobre uma mulher, ficar alimentando isso, já adulterou. Então, queridos, Jesus vai, isso tudo acontecendo aqui no livro de Mateus, você vai ligando. E essa palavra, então, como eu estava dizendo para vocês, eu fui estudar a fundo sobre o jugo. E aqui quando Jesus está falando assim, vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Jesus está falando, se coloque debaixo das minhas orientações, daquilo que eu estou ministrando para vocês. Vem comigo, deixa essas interpretações da lei desse jeito que você está vendo até agora. Olha, eu estou trazendo para vocês um novo estilo de vida. E Jesus estava falando aqui, queridos, sobre a religiosidade. Jesus aqui estava confrontando a religiosidade e a dureza dos corações. E perguntaram, queridos, fizeram muitas perguntas para Jesus, e vocês se lembram que em muitos momentos na sinagoga, a forma desses rabinos e desses doutores da lei falarem com Jesus era de quem queria pegar ele em algum pecado. De que queria pegar ele em alguma coisa para que pudesse condená-lo. Então, Jesus aqui nós vemos ele confronta os religiosos da época e não apenas isso. Vira comigo tua Bíblia, aliás, deixa a tua Bíblia aberta, vira comigo tua Bíblia no capítulo 23 de Mateus. E eu quero te mostrar isso aqui que eu estou falando para você. No capítulo 23, Jesus continua então pregando para as multidões, Jesus continua andando. Ele estava naquela região, agora ele já saiu da Galileia. Mas ele continua falando e ele está confrontando o povo que conhecia. Jesus falou muito para os judeus. Ele tocou os gentios, mas não como seus discípulos. Jesus tocou muito os judeus. E Jesus então, ele está dizendo assim... Capítulo 23, desde o 1, está dizendo assim. Então Jesus pregou às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Fazei e obedecei, portanto, tudo quanto eles vos disserem. Contudo, não façais o que eles fazem. Porquanto não praticam o que ensinam. Eles atam, Jesus está falando aqui, eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que realizam tem como alvo serem observados pelas pessoas. Por isso fazem os seus filactérios bem largos e as franjas das suas vestes mais longas. Amam o lugar de honra nos banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados na praça e de serem pelas pessoas chamados Rabi, Rabi. E ele continua falando, e muitas vezes nesse capítulo ele fala, raça de víboras, hipócritas, sepulcros caiados. Vocês são bonitos por fora, mas por dentro está tudo podre. Queridos, esses filactérios aqui que a gente viu e franjas, isso aqui, lá no começo, na lei, lá em Deuteronômio, quando Deus estava falando com o povo como ele devia se portar. No capítulo 6, você pode ler depois. Deus está falando, olha, essas palavras que hoje te ordeno, dela vocês devem falar, dela falareis aos seus filhos, assentados na mesa, andando pelo caminho, quando te levantar, quando te deitar. Vocês devem atar nos umbrais das portas, isso deve estar na sua testa, isso deve estar pregado no seu braço, pregado no seu coração. E sabe o que os religiosos fizeram? Eles fizeram caixinhas, escreveram bem pequenininhos os mandamentos e prenderam nas testas.
Esses filactérios eram feitos com couros, eram amarrados. Isso até hoje, nós vimos isso em Israel. Os ortodoxos, eles usam até hoje esses filactérios, essas franjas. E realmente era um costume. Quando você lê sobre a orla das vestes de Jesus, Jesus também usava aquelas vestes judaicas. E as orlas das vestes são 4 pontas com essas franjas. Mas aqui Jesus está dizendo, olha, vocês aumentam os filactérios. Vocês põem franjas bem compridas, vocês põem as caixinhas de uma forma que apareça para todo mundo ver. E vocês estão se importando com isso quando eu estou dizendo para vocês que isso não é importante. Não era sobre isso que Deus estava falando, mas é que a palavra esteja impregnada dentro de você. Amém? É o que diz no Salmo 119. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Senhor, os teus mandamentos me são maravilhosos. Na tua lei eu medito de dia e de noite. E Jesus estava falando sobre isso. Queridos, Jesus trabalha no sábado, cura no sábado, conversa com mulheres de conduta duvidosa, deixa-se tocar por leprosos e toca nos leprosos. Ele é identificado como comilão e beberrão. Talvez alguns olhassem para Jesus e pensassem, nossa, o jugo desse rabi aí é muito leve, é muito tranquilo. Olha só, Jesus faz todas essas coisas. Olha só, Jesus, ele come, ele bebe, ele conversa com prostitutas, ele conversa com samaritanos. Olha só o relacionamento dele como que é. Ele é amigo de publicanos e pecadores. E sabe, queridos, qual é o nosso problema? Muitas vezes a gente olha para Jesus e a gente não entende o que Jesus fez e o que Jesus falou. E Jesus está dizendo aqui, está pulando isso na palavra para nós, tá pulando. Jesus está falando o tempo todo. Eu estava comentando com Paulo, estudando essa palavra. Falei, Paulo, que coisa! Até hoje nós vemos nas nossas igrejas isso aqui acontecendo. Pessoas que têm autoridade dadas por Deus, mas vai deixando isso subir no coração, e daí o que importa mais é a posição, é ser chamado de apóstolo, é ser chamado disso ou daquilo, é ser chamado de doutor, é ser apresentado de uma certa forma. E sabe, queridos, isso foi tudo abominação diante do Senhor. Eu não estou falando para a gente julgar ninguém aqui, mas isso é para nós nos julgarmos, porque nós estamos fazendo isso muitas vezes. Nós estamos colocando pesados fardos sobre as pessoas que nem nós conseguimos carregar. Porque é isso que a religiosidade faz. E tudo sobre Jesus não é sobre religiosidade. Jesus, na verdade, veio confrontar essa religiosidade. Jesus veio para trazer vida. Jesus veio para anunciar a vida. Agora, vamos voltar lá para Mateus capítulo 11. Jesus aqui está dizendo, vinde a mim, os que estáis cansados de carregar as suas pesadas cargas. Eu quero ler para você esse mesmo texto, na Bíblia Mensagem. Muito interessante como foi colocado aqui. Vocês estão cansados e enfastiados da religião? Venham a mim. Andem comigo e irão recuperar vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Sabe, queridos, tudo sobre Jesus não é de fora para dentro. Tudo sobre Jesus é de dentro para fora. Sabe que eu ministro uma disciplina no GV Interns que chama Raízes de Caráter. Alguns de vocês já fizeram, outros estão fazendo. E nós estudamos então nessa disciplina sobre o nosso caráter. Sobre coisas que nós trazemos e que são raízes profundas já na nossa vida.
E algumas raízes têm o nome de orgulho, ira, imoralidade sexual, culpa, amargura. E essas raízes, queridos, elas dizem como vão ser os frutos da árvore. A questão de viver a vida do Senhor e de viver a proposta de Jesus é que Jesus disse: venham comigo. Vem comigo que eu vou aliviar vocês desse jugo que vocês têm. Mas de repente, vamos olhar para Jesus. Espera aí, Jesus, qual é o seu jugo? Qual é o seu fardo que é leve? Olha, o meu jugo é assim. Lá na lei dizia: você deve amar o seu próximo e respeitar o seu próximo. Mas eu digo para você, você precisa amar os seus inimigos. Lá na lei dizia: se alguém te fizer mal, existe a forma de você pagar esse mal. Se alguém roubou, essa pessoa vai ser tirada do que ele tirou de você. Lá na lei. Mas eu agora estou dizendo uma coisa diferente para vocês. Se alguém vier e te bater no teu rosto, der um tapa, não revida. Dá o outro lado para ele. Se alguém quiser te fazer andar 1 milha, anda 2. Se alguém quiser levar a tua capa, tem uma outra palavra que fala, levar a tua túnica, dá também a sua capa. Então, os religiosos poderiam olhar para Jesus e falar: escuta, de jeito nenhum que esse jugo é mais leve do que o Rileu e do Shammai. Pelo menos com o Shammai, eu podia não adulterar, mas agora com Jesus nem olhar na internet. Quer dizer que nem sozinho? Não estou fazendo nada? Não estou procurando mulher fora de casa, mas será? Ah, quer dizer que então agora, além de eu ter que perdoar, eu tenho que amar? Não, eu perdoo, mas para mim aquela pessoa morreu. Você sabe que tem gente que não mata com uma faca, né, com uma arma. Mas a pessoa diz assim: fez mal para mim, tudo bem, tá perdoado, mas nunca mais. E você mata. Você mata. Você acabou com ela, você é indiferente. Será que o jugo de Jesus, olhando por esse aspecto, é mais leve? Sabe, queridos, você já passou perto de uma laranjeira bem frutífera? Ou um pé de maçã, ou uma videira, e você passou lá e você viu assim: ai, eu preciso da laranja. Ai, deixa eu trabalhar, fazer força para dar uva. Mas muitas vezes é assim que você está vivendo sua vida de cristão. Ai, eu tenho que dar testemunho. Nossa, eu não posso pecar. Nossa, meu Deus, eu não posso mentir. A questão com Jesus não é não mentir, é não ser mentiroso. A questão com Jesus não é não adulterar, é não ser adúltero. A questão com Jesus é transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Vinde a mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Queridos, manso e humilde é característica de caráter. Jesus está falando: vocês precisam ter o seu caráter transformado. Porque eu não estou interessado em ver o seu exterior. Eu não estou interessado em ver você apenas vindo aqui trazer seu dízimo. Tem gente que traz o dízimo igual a árvore que eu falei agora. Ai, eu tenho que dar meu dízimo. Nossa, que coisa difícil. Jesus falou aqui, se você ler no capítulo 23, Jesus está falando aqui: olha, vocês vêm aqui, vocês
Ele está dizendo assim: ai de vocês, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia, a fé. Sabe, meu dinheiro, não é penoso dar o dízimo, porque tudo é do Senhor. É Ele que está deixando comigo os outros 90%. É tudo dele. Sabe, queridos, não é sobre não gritar. Ai, eu não posso gritar. É sobre ser manso. É sobre ser benigno, paciente. Sabe, queridos, a vida do Espírito Santo, muitas vezes nós queremos pregar para as pessoas, colocando sobre elas um jugo. Você precisa se converter, porque senão você vai para o inferno. Olha, você precisa mudar a sua vida. Tá vendo que tá tudo ruim na sua casa? Olha, seu marido, você, olha, tô te avisando. Sabe, queridos, eu tive uma experiência quando ele sempre faz, né? Falam de mim, vou falar dele um pouquinho. Quando eu comecei a me relacionar com o Paulo, como amigo primeiro, uma das coisas que mais me chamava a atenção era a extrema educação e o cavalheirismo do Paulo. Não era só comigo, com as mulheres. Ele era cavalheiro. Ele era incapaz de... Tá duas pessoas entrando numa porta, na porta estreita, ele dava a frente sempre. Toda vez que a gente ia entrar no carro, ele abria a porta. Agora nem sempre. Nos casais a gente vai resolver. Mas eu lembro, queridos, de pensar, né, quando os meninos eram pequenos, e eu me lembro de falar para o Paulo, né, coisas que ele fazia. Por exemplo, ia andar comigo na calçada, numa rua, sempre ele ficava do lado de fora, né? Ele faz isso. E eu falando pro Paulo, falava: Paulo, você tem que ensinar os meninos a serem como você. Você tem que ensinar os meninos. E eu me lembro muito do Paulo falar: Velma, fica tranquila, eles vão ser. E eu me lembro, Paulo, fala para eles que eles têm que ser cavalheiro com as meninas. Fala para eles, né? E o Paulo falava: Velma, tem um jeito de ensinar que eles nunca vão esquecer. E queridos, eu nunca me esqueço, quando o Gabriel era pequeno, bem pequeno, talvez ele tinha uns 10 anos. E um dia eu saí com ele, e nós fomos em algum lugar fazer compras, e estava só nós dois. E a gente foi andar na calçada, e o Gabriel foi para o lado de fora. Daí eu falei: não, isso aqui é coincidência. Nós atravessamos a rua, ele foi de novo pro lado de fora. Nem sei se você lembra disso, filho. E eu comecei a ver nos meninos o reflexo do exemplo do pai. E eu vejo isso neles. Às vezes eu tenho falado isso para vocês, muitas pessoas perguntam: tá, como que vocês têm esses 3 filhos aqui? Como que eles estão assim servindo ao Senhor, na casa do Senhor? E eu falo: exemplo e vara. Não, ele também usava vara. Mas sabe, queridos, a vida com Jesus é sobre o seu interior. É sobre uma transformação. E tem um versículo que também, esses dias eu estava lendo, quando eu estava ministrando nos interns, eu sou muito abençoada cada vez que eu ministro essa disciplina. E Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus está dizendo assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E esse texto, quando eu estava lendo, eu lembrei muito, né, do Tiago, com o pessoal que está fazendo o Movimento 1. E a coisa que a gente mais tem falado é sobre isso.
É sobre não ter que ficar falando. Vem se converter. Vem para a igreja. Vem para Jesus. Mas sobre você ministra, você brilha a luz de Jesus. E porque a sua luz está brilhando, então eles vão desejar glorificar o vosso Pai que está nos céus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quantos aqui hoje precisam aliviar suas cargas? Queridos, essa palavra é para mim. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quantas vezes as pessoas vêm para nós, pastores, dizendo: pastor, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero cumprir a vontade de Deus. A resposta é: seja transformado. Sai da forma do mundo. Sai da forma da religiosidade. Sai dessa caixinha. Quebra as correntes da religiosidade. Quebra as correntes da iniquidade na sua vida. Quebra as correntes do pecado. Permita que o Espírito Santo te transforme de dentro para fora. Resplandeça a luz do Senhor. Deixa que a luz venha. Querido, a partir do momento que você permite o Espírito Santo transformar o seu interior, tudo vai mudar. Porque daí o seu fardo sim vai ser leve. Amar as pessoas. Sabe por quê? Porque não é sobre você. É Jesus que está em você. É o Espírito Santo que está em você. Sabe, a gente precisa chegar àquele ponto de apanhar e não sentir mais dor. Por quê? Porque eu morri. Pode bater. Por isso que a palavra de Deus fala que quando vos injuriardes por causa do meu nome, quando falarem um monte de mentiras a teu respeito, sabe o que isso deve ser para você? Motivo de alegria. De estar sendo perseguido. Motivo de alegria. Porque o Espírito Santo está dentro de você, querido. E isso está confirmando a vida de Cristo na tua vida. Nós estamos estudando nas nossas células sobre evangelismo, sobre tocarmos. Eu sei que os jovens estão falando sobre também isso, né? Tem sido uma ênfase ministrada. Amados, nessa manhã eu quero repartir o meu coração com vocês. Códigos comportamentais, ritualismo, dogmatismo, legalismo, tudo isso não tem a ver com Jesus. Eu lembro quando a irmã Jocelyn chegou aqui, e logo nos primeiros dias ela é muito querida, né? E ela vinha para mim, para o Paulo, e falava assim: ai, pastores, eu amo tanto vocês são tão especiais, vocês são tão queridos. E lá pela terceira vez que ela falou, eu falei assim: irmã, eu tô com muito medo da hora que você vai se decepcionar com a gente. Porque a gente falha pra caramba. Lembra, Jocelyn? Você não pode estar... E eu sei que ela está firmada em Jesus. Por isso que ela continua me amando, né, Jocelyn? Querida. Mas a gente pisa na bola. Se você estiver aqui, na igreja, na Nova Aliança, por causa do pastor Paulo, da pastora Velma, do pastor Adivaldo, da pastora Lê, do pastor Gabri, ele vai pisar na bola primeiro que a gente, porque ele é mais novo. Depois o Adivaldo e a Lê, depois a gente. Tô brincando. Mas não é sobre nós, queridos. Não é sobre teu líder, sobre o teu supervisor. Sabia que eles ficam cansados também? Tem filho também. Sabe aquele dia que você fala: mas eu estou precisando, e eu telefonei, ele não podia conversar hoje. O que é isso? Ele também tem compromisso. Também também tem filho para buscar na escola. As coisas também dão errado para ele, para nós. Às vezes mais para a gente do que para você. Às vezes a gente é muito mais pressionado.
Sabe, um dia, aquela mulher veio, que era uma mulher de reputação duvidosa, e ela veio aos pés de Jesus, ela começou a lavar os pés de Jesus, e ela estava chorando, e ela começou a enxugar as lágrimas com os cabelos, e aqueles homens perto, eles começaram a olhar e reprovar aquilo. E, sabe, a atitude de Jesus, quando eles olhavam para ela, eles falavam: meu Deus, essa mulher impura, como que ele está deixando? Se ele se diz que é o Filho de Deus, essa mulher é uma pecadora. Mas quando Jesus olhava para ela, Jesus não estava olhando uma pecadora, ele estava olhando alguém que muito foi perdoada, então por isso muito ama. Enquanto nós chegarmos diante do Senhor com as nossas defesas, com a nossa religiosidade, com a nossa altivez, não vai dar certo. Só os que se esvaziam, como Jesus fez, os que se esvaziam da sua prepotência, da sua arrogância, autossuficiência, reconhecem a sua indisciplina, falta de constância, de força de vontade, de determinação, carência para viver a vontade de Deus, sua falta de caráter, sua natureza pecaminosa. Esse é o que se permite ser transformado pelo Senhor. Eu quero te convidar a ficar em pé no teu lugar, querido.